Uma mãe dorme-se por noite em torno de 2 a 4 horas, né? E um pai consegue dormir talvez umas 2 horas a mais, picado, né? Talvez o sono do pai é mais prejudicado até do que a mãe, porque no compartilhar ele fica em alerta para poder ajudar. Então o tempo todo ele está sendo demandado pela mulher, né, pela esposa, tipo assim, pega aqui, busca para mim, faz isso, né? E ele, parceiro, depois ele... Isso aí é o ideal, né? Vamos lembrar, porque nem sempre é o real, né, Berenice? E é uma pena quando não é o real, né? Verdade. Porque esse é o momento que a criança cria toda a sua afetividade, né, e a sua ligação com os pais, né, nesses primeiros meses de vida. E quando o pai fica ausente, ele perde uma grande chance, né, de ter esse afeto bem construído, quando a gente fala que a inteligência emocional da criança, ela esteja ajustada, né, a um mundo tão novo para ela, mas tão seguro, quando ela tem as duas pontas, né? Dentro desse conceito da perda do sono, Berenice, fala para a gente um pouco mais sobre os efeitos desta perda aí, que ao longo do dia precisa ser atencionada aí por esses papais que perderam o sono. O cansaço, o que pode provocar, desatenção, os riscos, os perigos desse sono? É complexo e é concreto, né? A perda de sono, ela causa o quê? Primeiro, instabilidade emocional, né? As pessoas ficam mais irritadiças, né? O humor é humor extremamente interfere diretamente no humor. E o humor interfere diretamente na relação do casal. Na qualidade da relação. Na qualidade da relação. Então é a hora que começa as brigas, os desconfortos, as irritabilidades ali, né? Que passa a ser uma situação complicada e que, se ela não for cuidada pelo casal, epa, o que está acontecendo aqui? Né? É por causa disso. A outra coisa é a desatenção mesmo, é o risco de acidente, né? Até acidente com o bebê. Tem casos do pai fazer, né? Inclusive nos hospitais, eles orientam os pais, né? Pai e mãe, para não fazer o neném dormir em pé, porque o risco dele deixar a criança cair é grande. Ele está tão cansado de noite, ele acordou para poder fazer. Porque eu fiquei sabendo de casos nesse nível. O pai sentou para acalentar o bebê ali e naquele balancinho, e ele o próprio pai dormiu. Abriu os braços, houve aquele relaxamento, a criança que estava dormindo caiu. Que era uma distância pequena, os danos não foram tão extensos, mas ainda assim houve uma queda, houve um trauma. E principalmente quando os pais resolvem fazer isso em pé, né? Porque ele pega, então ele sai caminhando, né, para acalentar. Então, assim, isso é um risco muito grande. Então, se eu vou fazer o bebê dormir no meio da noite, né, eu vou pegá-lo, que eu esteja sentado e que o bebê seja protegido. Né? Que é a mesma coisa se não fazer o neném dormir na cama, né? Porque você dorme em cima dele. E nós já tivemos inúmeros casos aí, até noticiados, sobre isso, né? Isso. O pai virou por cima e sufocou o bebê. E fala o seguinte, que galinha não mata pinto, né? Mas mata, né? Porque se ela cair em cima, né? E o pintinho não consegue sair, né? Então, essa coisa da desatenção, essa questão do humor, essa coisa da criatividade diminuída no trabalho, né? Normalmente as mães, elas têm um tempo de licença para poder ficar com o bebê. No Brasil o pai não tem, né? O que é diferente na Europa, né? O pai tem o mesmo tempo de licença, ele pode substituir a mãe, essas coisas assim, né? Mas ele vai para trabalhar, então ele passa uma noite mal dormida, mesmo que ele vá dormir no quarto do lado. Né? Aí a relação do casal já começa a ficar comprometida, né? Toma aqui, o problema é seu, eu vou para ali porque eu vou dormir e amanhã eu vou ter que trabalhar. Né? Então eu falo assim, mas peraí, o filho é nosso, o filho é meu. Né? De manhã eu vou ter que arrumar a casa, eu vou ter que esquemar, vou lavar a roupa do bebê, eu vou dar o mamar, eu tenho que fazer as minhas coisas, eu tenho que fazer a comida. Botar o outro menino para ir para a escola. O outro, se tem outro para ir para a escola, quer dizer, né? O trabalho ele pode ser diferente, mas é o trabalho. Com toda certeza. Mas no trabalho, quando você vai para o trabalho, esse cansaço, ele repercute no seu desempenho. Então, você está mais lento, o seu processo de tomada de decisão talvez não é muito assertivo, né? O retrabalho no trabalho fica maior incidência, então tem uma avaliação de desempenho um pouco mais negativa da sua própria chefia, da própria empresa, né? Isso repercute da mesma forma, né? E o que a gente tem aconselhado muito aos pais, né, é uma disciplina nesse amamentar durante a noite.
Hoje tem um conceito, né, e isso é muito positivo, que a criança ela tem que ter liberdade de comer a hora que ela quer e ela amamenta no peito o maior tempo possível, não é? Mas isso, na medida que você vai... a criança vai se sentindo segura, que ela não perde aquela alimentação se ela dormir, não é? Ou se o sono é muito entrecortado, desculpem, que se procure uma orientação do pediatra. Por que está tão picado? Não é? Porque o normal é a criança dormir pelo menos 6 horas. Que até, além disso também, os próprios pais provocam isso em muitas crianças e a gente vê no cotidiano. Às vezes a criança está lá até dormindo, não, deram as 3 horas da última mamada, precisamos colocá-lo agora para mamar, porque o pediatra falou que é de 3 em 3 horas. Aí você condiciona ele comer de 3 em 3 horas, exatamente. A gente não acorda de noite para comer. Então, você está dormindo? Tá dormindo. Deixa dormir. Aproveita esse tempo. O pai tem que também tirar essa neura aí, tirar esse grilo da cabeça, não tem, doutor? E quando são os pais de primeira viagem, então, que acham que a criança, se ela respira, ele tem que estar alerta, não é? O movimento no berço, pegar o berço e colocar no quarto, porque para poder vigiar o tempo todo. Então aí vai a pergunta, o que é saudável em colocar o berço do bebê no quarto? Ou já deve se colocar no seu quarto e os pais só estarem alertas? Higienicamente, para a qualidade do sono dos dois, tanto da criança, né, do bebê, quanto do casal, né, para ter até a sua intimidade, né, a criança é colocada no quarto dela. Para isso tem aquelas secretarinhas eletrônicas que chama, qualquer barulho, a gente acorda, que porque hoje vai ficar alerta. É muito moderno, tem até vídeo, você vê o que está acontecendo. Você vê o que está acontecendo. E para os casais mais, né, com poder aquisitivo menor, coisa disso, nada que uma porta aberta, né, não faz, porque a gente não dorme mais. Eu acho que o sono fica muito mais leve. Não é que não se dorme, mas o sono é mais leve. É o peso da própria responsabilidade, né, Berenice? E a criança fica um pouco mais livre, né? Porque não tem nada pior do que você acordar à noite com alguém olhando para você assim, o tempo todo, né? Ela olha, ela acorda assustada e sente a presença, e aí ela começa a fazer, porque ela é manipuladora. Ela faz isso até pela manipulação. Pela manipulação, porque ela quer atenção, ela está ali, ela saiu ali daquele momento, então, opa... Ela passa a ter aqueles espasmos assim, ela também acorda e ela quer o quê? O aconchego, o colinho, o quentinho, o aperto, que ela saiu disso. E isso é muito positivo, que ela tenha isso, mas que ela sabe que ela vai ter isso, né? Ela não precisa estar ali. Mas também saiba que precisa passar por essa frustração de ser cortado também. Sim. Né? É a hora de brincar sozinho, é a hora de estar, né, num edredomzinho no chão e o bebê... Mesmo um bebê pequeno, numa situação que é de segurança, né, para que a mãe esteja fazendo alguma coisa, não tem que estar o tempo todo com o neném agora enrolado aqui e ela fazendo, quer dizer, para o neném sentir esse aconchego, ótimo, mas e o risco que ela tem ali de estar com o bebê enquanto ela está cozinhando e fazendo as outras coisas? Sim. Né? Eu falo que, tipo alguma assim, coisa nele, espirrar. Eu acho que é uma riscos, coisa, né, de buscar, eu acho que é um equilíbrio, tipo assim, é um momento mais feliz da minha vida. Se eu transformar ele num caos, vai ser o momento mais triste da minha vida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.